Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Tudo bem? Tudo certo? Segundou. E se segundou, claro, Radar Esportivo chegou, né? Para trazer as informações do esporte, tudo o que aconteceu nesse final de semana, a semana também que está por vir. A gente vai conversar, vai bater aquele papo, enfim, com muitas novidades aí para você sobre, né, o mundo esportivo aqui no portal Galera Mix. Já aproveito, já peço para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, no Galera Mix, e claro, também deixa o seu like, né? Deixa o seu like aí, interage com a gente aqui no Radar Esportivo, tá bom? Você que acompanha pelo site, muito obrigado. Enfim, seja bem-vindo mais uma vez ao seu Radar Esportivo, né? O seu podcast de esportes. A gente vai começar aqui destacando, ó, já lembrando que tem jogo, tem bola rolando aí por agora, né? Criciúma e Brusque Criciúma, jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se enfrentando hoje, né? E o Brusque e o Criciúma, portanto, vão se enfrentar. Brusque muito bem na competição, Brusque fazendo uma boa campanha. O Criciúma vem tendo alguns tropeços, vem tendo algumas dificuldades, né, em alguns jogos, mas está na briga também, está na disputa. Então a gente tem esse jogo aí hoje, é o jogo agora, o jogo das 8 da noite, né, entre Criciúma e Brusque e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série C, rolando a bola, portanto, nessa segundona. Aí a gente aproveita então para falar da Série B do Brasileirão. Série B do Brasileirão, que teve jogos nesse final de semana. Sexta-feira, inclusive, nós já atualizamos e já trouxemos o resultado do jogo do Figueirense, né? Mas eu vou repetir aqui, vou recapitular rapidamente. O Figueirense venceu o Oeste, né? Venceu o Oeste por 4-1. Um importante resultado, uma importante vitória, afinal de contas, um confronto contra um adversário direto, que está brigando para não cair, que está hoje na lanterna da Série B. Então, um grande resultado para o Figueirense. O jogo aconteceu sexta às 4h30 da tarde. Aí, na sexta-feira, um pouquinho depois, nós tivemos aí às 7h15, o jogo do Avaí com o CRB. Avaí foi ao estádio de Alagoas, foi jogar com o CRB na sexta-feira à noite, enfrentou o CRB, e o CRB, o time alagoano, levou a melhor, né? Fez 3-1 contra o Leão da Ilha, 3-1 contra o Avaí. O Avaí que vem oscilando, a dupla da capital, de um modo geral, vem oscilando, né? Mas o Avaí não consegue achar um bom futebol, não consegue uma regularidade nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Você vê que o Avaí jogou, acabou perdendo o jogo na sexta-feira, 3-1 para o CRB, e tinha vindo de vitória no Clássico, né? Havia vencido o Figueirense na terça-feira passada, no estádio da Ressacada. E acabou tropeçando, então, contra o CRB. Resultado aí muito ruim para o time do Avaí, que, repito, mais uma vez, é uma equipe que não consegue manter aí a regularidade, né? O Avaí não consegue, é uma equipe que oscila demais, perde muitos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Geninho ainda não conseguiu acertar esse time, dar um padrão de jogo para essa equipe, né? E já se passaram 13 rodadas e o Avaí investiu, o Avaí se reforçou para estar brigando lá em cima, para estar brigando por G4 e talvez até mesmo por título. O torcedor esperava isso, né? O torcedor havaiano, a própria imprensa esportiva de Santa Catarina também esperava que o time pudesse ter um desempenho muito melhor na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ficou assim, CRB 3, Avaí 1. Aí no sábado, a Chape voltou a campo. A Chapecoense jogou com o Brasil de Pelotas, jogou fora de casa no sábado à tarde, vinha empatando o jogo em 0-0, e aí no finzinho da partida conseguiu marcar o gol da vitória. Segundo informações, eu não acompanhei o jogo, mas a Chape levou uma pressão aí
do time gaúcho, do Brasil de Pelotas, mas conseguiu fazer o gol no final do jogo, no final da partida, e trazer 3 pontos. A Chapecoense está fazendo uma campanha de time, né, que vai subir para a Série A. A Chapecoense vem muito bem na competição. A Chapecoense tem 2 jogos a menos, então o retrospecto, o aproveitamento do Verdão do Oeste, ele é muito bom, ele é excepcional, né? Então a Chapecoense vem fazendo uma belíssima competição, se não joga talvez o futebol mais vistoso, né? Mas vem conseguindo, vem sendo competente e eficiente, que é uma característica da Chape, e nesse momento, portanto, no G4, na vice-liderança, inclusive. Boa vitória da Chape com o Brasil de Pelotas fora de casa, 1-0 para o Verdão do Oeste. Agora nós vamos falar então dos jogos de terça-feira, jogos de amanhã, válidos aí pela 14ª rodada do Brasileirão da Série B. Brasileirão Série B na quarta-feira, não, melhor, na terça-feira amanhã, né, válido pela 14ª rodada, nós vamos ter jogos importantes, né? A Chapecoense, por exemplo, vai jogar com o Botafogo. Jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo para a Chape vencer. Vamos ver se a Chape consegue um bom resultado. É lógico que a Série B é um campeonato muito complicado, muito competitivo, muito equilibrado, né? Mas a Chapecoense tem a oportunidade aí de fazer mais um bom resultado. Joga com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo amanhã às 5 da tarde. Jogo às 5 da tarde, portanto, envolvendo a Chape e o Botafogo de Ribeirão Preto, que a Chape possa aí fazer um bom jogo, um bom resultado, um resultado positivo. Vamos lá, a dupla da capital também volta a campo. Dupla da capital volta a campo amanhã também. Começando pelo Avaí, que joga em casa. O Avaí joga com o Brasil de Pelotas. Tá na hora, hein? Tá na hora do Avaí fazer uma vitória, um resultado convincente. O Avaí que vem tropeçando demais, vem perdendo demais, é um time que todos esperam aí que possa estar melhor na tabela, né? O Geninho precisa encontrar um padrão de jogo, precisa fazer com que essa equipe da liga tenha um encaixe, né? Que o Avaí consiga ser uma equipe mais regular, jogue um futebol melhor, que o seu, principalmente o setor ofensivo, o Avaí consiga trabalhar um pouco melhor essa bola. A gente vê a dificuldade do Avaí, por exemplo, né? Na parte ofensiva, não consegue dar condições aos jogadores para finalizar, os atacantes. O Avaí tem dificuldades aí no último passe, no setor ofensivo. A defesa, em alguns momentos, também tem falhado, né? Um time muito espaçado dentro de campo. Então, o Avaí precisa se encontrar dentro das 4 linhas, precisa ser uma equipe mais regular. Se quer sonhar com acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, se quer voltar à Série A, precisa jogar mais do que está jogando, precisa ser um time regular, precisa ser uma equipe, né, que tenha competência, né, e que jogue futebol. Tem qualidade para isso? Tem jogadores para isso? Tem, mas precisa encaixar, precisa da liga. O Avaí está devendo para o seu torcedor, e se continuar jogando a bola que está jogando, não vai chegar à Série A, não vai nem brigar pelo G4. Então o Avaí precisa crescer na competição. Esperamos que o Geninho consiga acertar essa equipe, já está mais do que na hora, né? O calendário é louco, o calendário é maluco, mas é o que temos para hoje. Vamos agora então do outro lado da ponte. O Figueirense joga em Alagoas. O Figueirense vai jogar agora com o CSA. O Figueirense joga com o CSA. Vem de vitória, né? O Figueirense venceu, repito, na sexta-feira, agora pelo placar de 4-1 Oeste, e quem sabe, né, o Figueirense possa fazer um bom resultado, um bom jogo, para ganhar confiança e também para sair ali da parte de baixo da tabela. O Figueirense ainda está ali
próximo, pertinho da zona de rebaixamento e tem que se distanciar da zona da confusão, né? Onde a parada realmente é complicada. Então, o Figueirense precisa, né, e vai tentar, obviamente, buscar um bom resultado. Figueirense hoje, o campeonato do Figueirense, muito me parece que é brigar para não cair, né? A menos que, enfim, o Figueirense possa evoluir, ter um encaixe aí na competição, mas a grande tendência é que o Figueirense brigue para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, tem que também, é bom estar distante da zona de rebaixamento, porque atrás do Figueirense, na 17ª colocação, tem o Cruzeiro. Olha a situação do Cruzeiro, o Cruzeiro está ali embaixo, né? Mas é sempre um adversário tradicional, complicado, e o Figueirense, portanto, tem que estar somando pontinhos, né, para se livrar dessa roubada que é a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Expectativa é que o Figueira, portanto, possa fazer um bom jogo com o CSA. Uma vitória de 4-1 da confiança, da motivação para o time, né? Que o Elano consiga acertar a equipe alvinegro do Estreito para fazer um bom resultado amanhã, né, à noite, contra o CSA. Boa sorte para o Figueirense, boa sorte para os times catarinenses, Chapecoense, Figueirense e Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, que é sempre um campeonato muito difícil, um campeonato muito complicado, né? E que sempre a gente tem jogos muito equilibrados, né? Muito equilibrados. Não é fácil você jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então agora a gente vai trazer aqui, inclusive, né, a classificação do Campeonato Brasileiro, né, da Série B, que tem o Cuiabá. Cuiabá como líder. O Cuiabá tem 28 pontos. Cuiabá tem 28 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí a Chapecoense, onde é que está a Chapecoense aqui? A Chapecoense é a segunda colocada. A Chapecoense tem 22 pontos. Sendo que a Chape tem 2 jogos a menos. Então o aproveitamento da Chapecoense é muito bom. É um aproveitamento de time que está liderando, né? Se a Chape, por exemplo, vencer os 2 jogos, né, ela soma mais 6 pontos. Ela pode, né, poderia estar inclusive com os mesmos 28 do Cuiabá, se tivesse disputado os outros 2 jogos. Então, nós temos o Cuiabá com 28 em primeiro, a Chapecoense na segunda posição com 22 pontos. Na terceira posição vem o Juventude, fechando o G4, time paranista, o Paraná, vem aí na 4ª colocação. Na 5ª posição vem a Ponte Preta. Na 6ª colocação, nós temos o CRB que venceu o Avaí. América Mineiro é o 7º colocado. Na 8ª posição, vem o Vitória da Bahia. O 9º colocado é o Operário do Paraná. Fechando a primeira parte da tabela, a primeira página, vem aí o Avaí, que é o 10º colocado, né? Fechando a primeira parte da tabela. Brasil de Pelotas é o 11º colocado. Na 12ª colocação vem o Confiança. Logo em seguida, o Botafogo de São Paulo é o 13º. Né? Botafogo é o 13º colocado. Né? Vem aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Na 14ª posição, o Náutico. Náutico é o 14º colocado. 15º, CSA. E aí, na 16ª posição, o Figueirense. Confronto direto, CSA e Figueirense, jogo confronto direto aqui para as 2 equipes, né? Aí, abrindo a zona de rebaixamento, o Cruzeiro abre a zona do rebaixamento. Sampaio Corrêa é o 18º, o 19º colocado é o Guarani. Olha que situação tá o bugre, hein? O Guarani tá aqui na penúltima posição, 19º colocado, e o Oeste, que vem sendo o saco de pancadas até agora da Série B, na lanterninha, na 20ª colocação, o time de Barueri. E assim a gente fecha a Série B do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Então agora, né, nós vamos trazer aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a Série A
do Campeonato Brasileiro, que teve jogos nesse final de semana. Vamos ter rodada também no meio da semana. Libertadores agora dá uma pausa, né? Então a gente vai trazer aqui as emoções da Série A. Já começando com o Grenal. Sábado teve Grenal, teve Grêmio e Internacional na Arena do Grêmio. O jogo terminou empatado 1-1, com polêmica, como sempre, mas o Grêmio chegou a estar vencendo o jogo. Chegou a estar vencendo por 1-0, né? E no final, no segundo tempo, o Inter conseguiu um empate, né? Depois de um pênalti marcado a seu favor, o Inter conseguiu empatar a partida, na partida, né? 1-1 com o Grêmio. Então o Internacional buscou esse empate, buscou esse grande resultado. O Inter, que tem um tabu, porque o Inter já está um bom tempo sem vencer o Grêmio, né? O Inter não venceu o Grêmio, por exemplo, esse ano ainda. E estava muitos minutos sem marcar gol contra o Grêmio e conseguiu empatar, né? Teve um jogador expulso de cada equipe. Enfim, o jogo foi muito movimentado, portanto, Grêmio Internacional foi 1-1 no estádio, né, na Arena do Grêmio, jogo sabadão, né? Vamos falar aqui agora de Palmeiras e Ceará. Palmeiras venceu, hein? 2-1 o time do Ceará. Boa vitória para o Palmeiras. Palmeiras venceu bem, venceu. Teve as dificuldades, evidentemente, né? O Ceará complicou muito o jogo, mas é uma vitória muito importante. Coloca, né? Mantém o Palmeiras ali no pelotão de cima, né? Mantém o Palmeiras forte, mantém o Palmeiras realmente brigando pelo título, né? Então o Palmeiras consegue um resultado muito importante, essa vitória contra o Vozão, contra o Ceará. Aí teve Bragantino e Corinthians, jogo em Bragança Paulista, e 0-0, hein? Que situação do Corinthians, que não conseguiu ganhar do Bragantino. A fase no Corinthians é muito ruim, né? A fase no Corinthians é muito ruim. O time não encaixou, o time não se acertou, e o Corinthians fez mais uma vez um jogo péssimo, um jogo fraquíssimo. Diz que a partida envolvendo Bragantino e Corinthians foi sonolenta, 0-0, daquele bem com cara de 0-0, jogo ruim, válido aí pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo do sábado à noite, né? Jogo das 9 da noite, portanto, Bragantino e Corinthians ficaram no empate em 0-0. Vamos aos jogos de domingo? Vamos aos jogos de domingo, então, já começando com o clássico, Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo, o jogo foi 1-1, né? O resultado não foi de todo ruim para o Fluminense. Acho que muito pior para o Botafogo, né? Porque o Botafogo impressionante, não consegue vencer, né? Claro que o resultado, por ser um clássico, é um resultado normal, mas a situação do Botafogo, o Botafogo está ali embaixo, né? Botafogo que inclusive demitiu o Paulo Autuori, né? O Bruno Lazzaroni já está comandando a equipe, né? Ele foi efetivado aí como o treinador do Botafogo e fez, portanto, a sua primeira partida ontem contra o Fluminense, jogo em 1-1, né? 1-1, portanto, empate no clássico Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Série A. São Paulo, né? Curitiba e São Paulo jogaram às 4 da tarde. 1-1 também, mais um empate. São Paulo, a pressão no São Paulo tá rolando solta, né? E o São Paulo não consegue jogar bem, né? O São Paulo não consegue jogar bem e não consegue bons resultados, né? O time paulista vem encarando muitas dificuldades aí, vem enfrentando grandes problemas, né? E
foi inclusive eliminado da Libertadores nessa última semana, perdeu para o River Plate, e a pressão tá rolando solta. Ela teve protesto esse final de semana, né? E agora o São Paulo fazendo uma partida mais uma vez muito ruim com o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, né? São Paulo empatou com o Coxa, né? Saiu perdendo inclusive para o Coxa Branca e foi buscar o empate, né? Fernando Diniz muito pressionado. Vamos falar do jogo do Flamengo, então. O Flamengo jogou com o Atlético Paranaense, enfrentou o Furacão do Paraná e levou melhor. 3-1 no Maracanã, portanto, o Flamengo levou melhor. Grande resultado para o Flamengo, 3-1. Atlético Paranaense, que tinha muitos reservas no time, né? O treinador optou por colocar os reservas devido a todo o desgaste físico que os titulares sofreram. Teve partida pela Libertadores essa semana, enfim. O Atlético Paranaense, né, veio com o time reserva e fez, né, a menos exceto o goleiro Santos, né, que é titular no gol do Furacão. Mas o Atlético até fez um bom jogo, deu trabalho para o Flamengo, mas aí o Flamengo depois conseguiu fazer 3-1. Pedro jogando muita bola, fazendo muito gol, né? O Pedro, no momento espetacular, o atacante do Flamengo, né? Ele que inclusive foi revelado na base do Fluminense, né? Mas vem defendendo aí as cores do Flamengo, marcando aí gols importantes para o rubro-negro. Então, o Flamengo fez 3-1 em cima do Atlético Paranaense, jogo das 4 da tarde. Boa vitória para o Flamengo, né? O Flamengo vem encontrando o caminho das vitórias, né? Vamos agora falar então do jogo Santos, Goiás e Santos. Goiás e Santos, jogo que aconteceu no estado da Serrinha, e o Goiás, né, acabou perdendo em casa. O Santos fez 3-2, um jogo que teve muita polêmica, o VAR sendo acionado muitas vezes, enfim, assim como em outras partidas, a arbitragem sempre é um negócio polêmico, né? Com expulsão, com gol anulado, pênalti marcado pelo VAR, depois pênalti que não foi marcado, enfim, muitos jogadores caídos. Olha, o jogo no primeiro tempo mesmo ficou muito parado. E o Santos acabou vencendo 3-2, o Goiás vencendo fora de casa. Boa vitória para o Santos. Ainda teve expulsão, as equipes tiveram jogadores expulsos, né? Enfim, mas o Santos consegue um bom resultado contra o Goiás, que continua lá na parte de baixo da tabela. Goiás vem de um resultado muito ruim, né? Fortaleza e Atlético Goianiense, o jogo foi 0-0, terminou empatado, né? Enfim, as duas equipes se mantêm onde elas estavam, né? O Atlético Goianiense está ali no meio da tabela, o Fortaleza, enfim, tentando se aproximar um pouquinho do G6, né? Mas também o resultado 0-0 aí, né? Acabou que as duas equipes acabaram só levando um pontinho mesmo, né? 0-0 então para Fortaleza Atlético Goianiense. Nós tivemos ainda Bahia e Sport, Bahia jogando em casa. O Sport fez 2-1, né? O Sport fez 2-1, Bahia até teve gol anulado no final, seria o gol do empate, né, do Bahia. E o Sport Recife, o time do Jair Ventura, acabou levando a melhor em cima do Bahia, comandado pelo técnico Mano Menezes, 2-1, né? O Sport que vem muito bem na tabela, o Sport vem subindo aí na tabela com grandes resultados, e o Bahia ali próximo, pertinho da degola, pertinho do Z4, da zona da confusão, né? O Bahia acabou perdendo aí, portanto, para o Sport Recife. E o último jogo da rodada, rapaz, esse jogo aqui foi maluco, né? Esse jogo, realmente, o Atlético Mineiro fazendo 4-1 para cima do Vasco da Gama. O Vasco abriu o placar e depois só deu Atlético Mineiro. Atlético Mineiro impiedosamente virou, sem dó, nem piedade. Logo no primeiro tempo fez 4.
já estava 4-1, já resolveu o jogo no primeiro tempo mesmo. O Atlético Mineiro, o time do Sampaoli, que está jogando o fino da bola, né? O Sampaoli é um grande técnico, ele é chato, ele é polêmico, ele incomoda a diretoria, mas ele é uma sensação, é um treinador realmente, é a grande sensação do futebol brasileiro nesse momento, é o Sampaoli, é o time comandado pelo Sampaoli, Atlético Mineiro, né? Porque realmente é um time ofensivo, uma equipe intensa, uma equipe que procura jogar futebol e sempre agredir o gol adversário. O Atlético Mineiro é uma dessas equipes que dá gosto de ver jogar, né? O Sampaoli já fez isso muito bem no Santos no ano passado, tanto é que ele e Jorge Jesus foram os grandes destaques aí, né? Os comandantes que se destacaram no Brasileirão 2019. E nesse ano, o Jorge Jesus agora no Atlético Mineiro, também fazendo um belíssimo trabalho, e o Atlético Mineiro despachando, metendo 4-1 no Vasco da Gama. Realmente é um resultado espetacular, um resultado maravilhoso, e o Atlético Mineiro cada vez mais líder, então, nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Agora, então, nós teremos a 14ª rodada. Jogos vão acontecer no meio dessa semana, jogos quarta e quinta-feira. E a gente vai conversar um pouquinho, então. Já começando na Neoquímica Arena, quarta noite tem Corinthians e Santos. O jogo promete, porque o Santos, mesmo com todos os problemas extracampo, com todas as dificuldades, vem ali na parte de cima da tabela. E o Corinthians que vem aí próximo, né, da zona do rebaixamento, a fase não é boa, o time não está jogando bem, enfim, Corinthians realmente com dificuldades nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, portanto, vai receber o Santos na sua arena, na Neoquímica Arena, jogo quarta-feira à noite. Aí nós vamos ter Vasco e Bahia e Vasco, jogo bom, né? Duas equipes que vêm de derrota. O Vasco está na parte de cima da tabela, mas vem de um resultado muito ruim. Com a última rodada, né? Essa goleada sofrida contra o Atlético Mineiro, 4-1, o Galo despachou o Vasco. Então, o jogo promete aí, né? Duas equipes que vêm de derrota. O Bahia também perdeu, né? Bahia perdeu aí para o Sport Recife. Bom jogo também nós vamos ter. Aí nós teremos na quarta-feira também Grêmio e Coritiba. Confronto importante, né? Porque o Grêmio tentando subir na tabela, o Grêmio não se acertou ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A, né? O Grêmio vem tentando encontrar o melhor futebol, né, e somar pontos, mas o Grêmio a campanha do Grêmio nesse Brasileirão de Série A, nessas primeiras 13 rodadas, né, é muito ruim. É uma campanha que o torcedor do Grêmio realmente espera muito mais. Nós vamos ter ainda Flamengo e Sport e Flamengo, duas equipes que vêm de vitória, duas equipes que venceram nessa última rodada, né, e que, evidentemente, a expectativa é boa. Claro, o Flamengo é muito complicado você jogar com o Flamengo, né, mas parece que o Domenech Torrent também está voltando aí, ele que, né, enfim, estava afastado, né, e agora vai retornar aí a comandar a sua equipe, né, e do banco de reservas. Enfim, o jogo contra o Sport também na quarta-feira à noite. Nós vamos ter ainda Atlético Goianiense e São Paulo e Atlético Goianiense. Vamos lá, bom jogo, né? Um jogo, o São Paulo, que a pressão no São Paulo é muito grande, né? O Fernando Diniz não está conseguindo acertar a equipe, e evidentemente que, olha, não sei, né? Se o resultado não for bom lá com o Atlético Goianiense, não sei se, né, o Fernando Diniz continua. A gente sabe que o futebol brasileiro, infelizmente, não existe convicção
de trabalho, de projeto, a convicção que existe por parte dos dirigentes, dos cartolas no futebol brasileiro é simplesmente resultado. Então, vamos ver aí o jogo de Atlético Goianiense e São Paulo, ver quem que leva a melhor. Fluminense encara o Goiás. Goiás e Fluminense, bom jogo também. Nessa quarta-feira, né? O Goiás que está na parte de baixo da tabela e o Fluminense tentando se aproximar, tentando aí chegar próximo ao pelotão de cima, né? Principalmente manter a distância ali, né, dos times que estão indo para a Libertadores. Então, bom jogo. Vamos ver se o Fluminense, né, o Goiás, quem é que leva aí a melhor nesse confronto, nessa partida de quarta-feira à noite. Aí tem Palmeiras e Botafogo e Palmeiras. Jogo também, jogo de gigantes, né? Porque o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras está na parte de cima da tabela, venceu a última partida contra o Ceará, 2-1, né, na Arena Palmeiras, né, na Arena do Palmeiras, e no Allianz Parque, né, no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, e conseguiu uma boa vitória contra o Ceará. Agora joga com o Botafogo. O Botafogo está lá embaixo. O Botafogo está um bocado de rodadas sem vencer, né? Numa crise, trocou o treinador, enfim. Vamos ver se o Botafogo consegue engrenar. É um jogo duro, é um jogo interessante aí. São duas equipes que estão vivendo, né, estão em partes diferentes, opostas aí da tabela de classificação. Aí nós temos também Fortaleza e Atlético Mineiro. Bom jogo, hein? Fortaleza e Atlético Mineiro também na quarta-feira. O jogo vai ser interessante. Vamos ver como é que o time do Rogério Ceni enfrenta o Atlético Mineiro, comandado pelo frenético Jorge Sampaoli, né? Esse é um jogo interessante. O Rogério Ceni também, que é um treinador muito promissor, né? Treinador que todos esperam que possa se destacar no futebol brasileiro. Enfim, tem um potencial grande e tudo para fazer uma belíssima, uma carreira vitoriosa, né? Como técnico também. Então, na quinta-feira nós teremos Atlético Paranaense e Ceará, né? O jogo vai acontecer na Arena da Baixada. Atlético Paranaense jogando em casa, jogando com o Ceará. As duas equipes vêm de derrota, né? O Atlético Paranaense levou 3-1 do Flamengo e o Ceará acabou perdendo 2-1 para o time do Palmeiras. Então, bom jogo aí, vamos ver o que acontece nessa partida envolvendo essas duas equipes. Aí, fechando a rodada, nós temos na quinta-feira à noite também o Bragantino jogando com o Internacional. Bragantino lá na parte de baixo, nos B4, na zona da confusão, né, do rebaixamento, jogando com o Internacional, que está alguns jogos sem vencer no Brasileiro. O Inter há pouco tempo liderou o campeonato, enfim, vinha numa vibe muito interessante, mas a equipe acabou caindo, né? O Internacional, vamos ver se consegue aí voltar a vencer, vamos ver quem leva melhor, se é Bragantino ou se é Internacional, se é o Colorado. Serão os jogos aí da 14ª rodada do Brasileirão Série A. E agora, então, a gente traz a classificação da Série A do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Atlético Mineiro que venceu o Vasco, né? 4-1. O Inter é o segundo colocado, na terceira posição vem o Palmeiras, na quarta posição o Flamengo, o quinto colocado é o Sport. Na sexta colocação vem o Santos. O sétimo colocado é o São Paulo. São Paulo vem na sétima posição. Na oitava posição vem o Fluminense e o Flusão. O nono colocado é o Vasco da Gama. Na 10ª posição, o Fortaleza. Na segunda parte da tabela, Atlético Goianiense, 11º. 12º Atlético Paranaense, 13º Ceará, 14º colocado Corinthians. Olha o Corinthians, hein? Grêmio é o 15º, também está ali no perigo, perto da zona do rebaixamento. 16º colocado Bahia. Aí vamos aqui ao Z4, aos times que hoje estariam caindo para a Série B. Na zona do rebaixamento tem o primeiro, né? O primeiro time, que é o Coritiba, 17º colocado. 18º colocado é o Bragantino. Na 19ª posição, o Botafogo, e na lanterna,
o Goiás, 20º colocado, fechando aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando também que essa semana tem seleção brasileira. O Brasil já joga na sexta-feira, a gente também, sexta-feira comenta mais, mas o Brasil tem desfalques, né? Não conta com o goleiro Alisson, do Liverpool, e o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City. Inclusive, para o gol, né? O escolhido, o convocado é o Ederson, do Manchester City, que vem para o lugar do Alisson, portanto, né? Deve ser o titular no gol da seleção brasileira. Brasil que tem 2 jogos aí, né? Nessa sexta-feira estreia contra a Bolívia na Neoquímica Arena e depois vai ao Peru enfrentar a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Sim, vai começar as eliminatórias, portanto, para a seleção brasileira, e a gente vai repercutindo aqui também no nosso radar esportivo. Meus amigos, então, era isso, né? Era isso. Agradeço você que sempre nos acompanha, sempre prestigia. Aproveita, se inscreve no canal Galera Mix e fique sempre atualizado com as nossas novidades, também aqui do portal Galera, do portal Galera Mix e do Radar Esportivo. E claro, deixa seu like, é muito importante pra gente aqui também no seu podcast de esportes, tá certo? Gente, brigadão. Sexta-feira, tamo de volta. E lembre sempre, se tá na rede, é gol. Aquele abraço.